meu amado, minha amada. Que bom novamente podermos nos reencontrar neste momento e espaço, tempo de reflexão. Queremos refletir neste dia sobre o tema Oficina de Deus. Para quem me conhece de forma mais pessoal e próxima, sabe que uma das atividades que gosto de realizar em minhas folgas ou tempo livre é estar em minha pequena oficina improvisada. Além de ser uma válvula de escape para manter a saúde mental, emocional e psicológica de forma saudável, esta atividade sempre me faz também refletir e lembrar de questões teológicas. Sim, é muito mais do que um hobby, é muito mais do que simplesmente mexer com as ferramentas. No sábado mesmo, onde estávamos celebrando o Sábado da Paixão, tempo especial de reflexão, quando eu subi do escritório para a casa, próximo ao almoço, eu me deparei com o nosso aspirador portátil que havia danificado. Como o almoço ainda não estava bem finalizado, tão logo disse para minha esposa: "Vou à oficina." Por causa da minha origem, filho de agricultores, crescido no interior, eu aprendi desde cedo a necessidade e possibilidade de reparar tudo o que é possível, pois dependíamos das ferramentas e máquinas para o nosso trabalho lá no interior. Quando olhei então no sábado para o nosso aspirador, tão logo fui lembrado de que para muita gente, ou talvez para a grande maioria das pessoas, aquele aspirador já seria considerado objeto de ser lançado no lixo, talvez ainda no lixo reciclável. No entanto, após uns 30 minutos de manuseio, planejamento, lá estava o aspirador novamente adaptado e apto para continuar servindo por mais um bocado de tempo, até que necessário for visitar novamente a oficina. Meus amados e minhas amadas, enquanto eu lidava com os reparos do nosso aspirador, eu fiquei meditando sobre a Semana Santa, onde Deus abriu as portas da sua oficina para reparar e consertar o que o ser humano insiste em estragar e danificar. Quando olhamos para os relatos e perspectiva bíblica, vamos perceber que Deus criou o ser humano com perfeição, para que vivesse em comunhão com Ele eternamente e a partir desta comunhão ele vivesse também em comunhão com os seus semelhantes e com toda a sua criação. E foi para isso que Deus havia planejado, para que sempre assim fosse e acontecesse. Contudo, percebemos que por desobediência e em busca de autossuficiência, esta relação, esta comunhão foi quebrada, foi rompida. E assim como o aspirador ficou comprometido em sua utilidade e serviço. Queridos e queridas, nós vivemos um tempo na era do descartável, no que se refere às coisas do dia a dia, da utilidade para o nosso conforto diário. E quando algo não nos serve mais ou simplesmente está danificado, nós jogamos fora no lixo, sem muitas vezes ter peso na consciência. E tão logo substituímos aquele objeto, aquele elemento por outro, por outro, por outro. O problema é que o ser humano faz o mesmo com as suas relações, sejam elas pessoais ou até mesmo com a própria criação. Prestemos uma vez atenção, se nós não lidamos assim com as pessoas e com os recursos naturais da boa criação de Deus, nós não estamos lidando também como se fosse tudo descartável? Para quem já visitou a nossa casa ou para quem visita a nossa casa, tão logo pode visualizar uma dúzia de itens que são frutos de reciclagem, que foram retirados do lixo e que visitaram a nossa oficina e com alguns reparos e retoques estão servindo, estão sendo úteis. E isso não aconteceu simplesmente por uma questão econômica, porque retirado do lixo não precisa ser comprado, mas uma questão de cuidado com a criação de Deus e com os recursos naturais.
Na nossa relação com Deus e com o nosso próximo não é nada diferente. Deus diariamente nos convida a visitar a sua oficina, para que reparos, retoques, consertos possam ser realizados, para que não deixemos de ser úteis e instrumentos do seu serviço no mundo. E quando visitamos esta oficina de Deus diariamente, por conhecer e confiar muito bem naquele que tudo pode consertar e reparar, nós vamos também agir diferente com as pessoas que nos rodeiam. E ao invés de tratá-las muitas vezes com desprezo, com rejeição, talvez destinando elas para o lixo, nós vamos indicar, recomendar e talvez até acompanhá-las para uma visita na oficina de Deus. Ao contrário da minha oficina, que por vezes, mesmo com muito esforço e dedicação, eu tenho que desistir de algum item irreparável, na oficina de Deus, tudo tem o reparo e a restauração completa. Também diferente da minha oficina, onde tenho que fazer adaptações e por vezes algumas gambiarras. Na oficina de Deus, tudo sai com perfeição. Pois o próprio Deus, quando olha para mim e para você, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, então Ele olha para nós e diz: eis que faço novas todas as coisas. Para finalizar esta reflexão, partilho ainda uma outra experiência. Quando estávamos na faculdade de teologia, eu levei o nosso carro à oficina para realizar a manutenção periódica. E quando eu estava lá esperando o término do serviço, chegou um guincho rebocando um automóvel, que simplesmente não andava mais. Ouvindo, então, meio de longe, o mecânico conversando com o seu ajudante, ele disse que tudo começou com uma simples bucha que havia gastado e que, por não ser substituída no momento correto, causou uma folga no amortecedor, que não foi reparado, consequentemente, que por sua vez, em função da folga, ficou esfregando no pneu, que gastou então o metal, a parte de fora do amortecedor, que em determinado momento rompeu e com sua rebarba virou e cortou o pneu. O que fez então, naquele momento, o condutor parar e perceber que não tinha mais condições de rodar e andar com o carro. Na ocasião, eu me perguntei, mas como pode alguém deixar chegar a este ponto seu carro? Não se trata de algo que acontece de uma hora para outra, mas coisas de semanas, meses ou talvez até anos de uso sem manutenção. Mas a resposta que eu cheguei naquele momento foi bem simples. Há pessoas que, mesmo passando em frente da oficina com frequência, sabendo a utilidade que tem e a função que tem uma oficina de reparar, de consertar, ele não vai simplesmente para a oficina procurar o mecânico para fazer a manutenção. Quantas pessoas lidam desta forma também na sua relação com Deus? Quantas pessoas que até sabem o endereço de Deus passam por perto da sua oficina e nem sequer se importam em chegar? E quando menos esperam, podem não andar mais. E talvez a única forma é ser guinchado e ser levado para a oficina de Deus. Amados e amadas, você já visitou a oficina de Deus hoje? Assim como o nosso aspirador, que foi fabricado, comprado, reparado para ser útil e continuar servindo a nós, assim eu e você fomos criados, comprados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para sermos úteis e servi-lo, servindo ao próximo e no cuidado com a sua criação. Pense sobre isso. Que Deus assim nos abençoe, que nos prepare e restaure em todos os sentidos diariamente, para que com alegria possamos servi-lo para dentro deste mundo e na vida do nosso próximo, da nossa próxima, o qual nós podemos então também convidar para ir junto conosco, fazer uma visitinha de revisão diária na oficina de Deus.
Por isso, meu querido e minha querida, desejo a mim e a você que fiquemos sobre a paz, a bênção do Cristo crucificado e ressurreto, do qual acabamos de lembrar na Semana Santa, que é o elo de ligação, de restauração, de conserto, de plenitude de vida entre mim e o nosso Deus, entre você e o nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe e guarde com a sua palavra, hoje e sempre. Amém.